Harold Kessner, especialista em gestão de projetos e autor de bibliografia significativa da área. Iremos aprender a contextualizar o desenvolvimento das ferramentas de qualidade e a compreender a importância dos elementos. As ferramentas da qualidade são recursos fundamentais dentro das empresas, pois é através delas que se torna possível identificar falhas e corrigi-las, permitindo, assim, promover melhorias contínuas dos processos, produtos e serviços. Kaizen, o que também é essencial para que os clientes se tornem cada vez mais satisfeitos e novos possam ser captados, tornando as empresas cada vez mais fortes nos segmentos em que atuam. Iremos conhecer as ferramentas que podem lhe auxiliar e administrar e integrar as operações da empresa em que trabalha ou irá trabalhar com a qualidade necessária. Foi constatado um alto índice de retorno de litro a granel no processo de lavagem dos mesmos. Em média, 33% do retorno de litros no processo de lavagem, o que elevou o custo que incide sobre o processo de retrabalho na lavagem dos litros que retornavam na lavanderia. Em seguida, foi elaborado um levantamento da incidência de custos que caem sobre o processo de retrabalho na lavagem dos litros, que vão retornar para a lavadora, sendo o custo de lavagem de litros incluindo a mão de obra da lavagem, a energia elétrica utilizada, componentes químicos, detergentes, manutenção, lenha utilizada na geração do vapor, gás CO2 para tratamento da água e custos de quebra de litros. Baseado numa ferramenta da qualidade e a importância da mesma no processo de solução dos problemas de uma determinada empresa. Em hora, dentre as ferramentas do processo e controle de qualidade, destacamos o diagrama de Ishikawa, o espinha de peixe, junto ao método PDCA, esse utilizado para identificar e prevenir problemas, ameaças internas e externas. O outro, para identificar e solucionar problemas já existentes. PDCA é uma sigla que dá nome a uma ferramenta usada na gestão da qualidade dos processos. Seu foco é a solução de problemas, seguindo 4 fases de metodologia: planejar, fazer, verificar e agir. Esse método PDCA pode ser utilizado junto de algumas ferramentas de gestão em cada uma das fases, de modo a deixar tudo mais claro. Sua importância é facilitar a tomada de decisão. Com objetivos e metas bem definidos, os passos seguintes dos planos de ação se tornam mais claros. Dessa forma, a tomada de decisão se torna mais fácil por estar baseada em um planejamento sólido. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta para analisar processos que identifiquem as possíveis causas e efeitos de um determinado problema, esse já existente. Ressaltamos sua importância. Serve para um fácil entendimento e análise. Permite melhor visibilidade do problema a ser solucionado, na identificação de causas e soluções de problemas com maior rapidez, possibilidade de aplicação em problemas das mais diversas naturezas. Foi inicialmente elaborado para sistemas industriais. As causas são agrupadas em 6 categorias conhecidas como 6Ms: máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas. Seu objetivo e finalidade é organizar o raciocínio e discussão de um problema prioritário em processos diversos, como já exemplifiquei anteriormente, especialmente no sistema industrial, mas também na área hospitalar, na logística, dentre outros. O diagrama de Ishikawa é comumente usado na parte do DMAIC: definir, medir, analisar, melhorar, controlar, auxiliando na descoberta da causa raiz do problema em questão, abrindo uma janela, ou seja, período suficiente para que a equipe tenha definido o problema e coletado dados importantes para análise e solução do problema. Outra ferramenta que poderia ter sido utilizada para mensurar a qualidade dos processos é o 5S,
Essa ferramenta viria a otimizar a forma de enxergar a organização e o consumo dos recursos utilizados no processo de produção. A ferramenta 5S consiste na observação e adequação dos seguintes tópicos. Senso de utilização. Uma vez que a empresa observou que o desafio de manter os litros devidamente higienizados representa um senso apurado de como organizar os recursos diretamente ligados à produção. Senso de organização. Ao identificar que a higienização não foi totalmente eficiente em quase 1/3 dos litros, a segregação dos litros para que aqueles que necessitavam de uma nova higienização fossem mais uma vez direcionados ao setor de lavagem. É importante pontuar que o senso de organização também se mostra importante no ato de não misturar, mais uma vez aos litros não higienizados, de maneira correta, litros que não possuem a necessidade de uma nova higienização, garantindo assim a desnecessidade de custos. Senso de limpeza. Sendo o senso mais incisivo no processo, o senso de limpeza está intrinsecamente ligado ao problema a ser solucionado. É importante também entender que, uma vez que tais maquinários e pessoas estão trabalhando no processo de higienização, eles não podem, indiretamente ou diretamente, contribuir com a contaminação dos litros. Sendo assim, tais ambientes e pessoal devem estar devidamente higienizados, proporcionando assim uma higienização eficiente. Senso de padronização. No processo de limpeza não pode haver variáveis quanto à ideia de higienização. A pureza dos recipientes deve ser incolume, uma vez que se trata de recipientes para bebidas, sendo assim, a padronização do princípio de limpeza deve ser absoluta. Por último, o senso de disciplina. Os critérios de limpeza quanto aos litros devem ser constantemente relembrados. Um bom ambiente de trabalho, no que diz respeito aos recipientes, passa pelo pensamento constante de que tais recipientes não estão próprios para comportar as bebidas até que estejam devidamente limpos. Tal pensamento contribui diretamente para o controle da qualidade do produto da empresa. Como foi dito anteriormente, avaliando a aplicação dessa estratégia em outras empresas, podemos observar que o uso dessas ferramentas proporciona uma melhoria contínua e busca por soluções eficazes. Logo, é aplicável em diferentes ramos industriais, oferecendo implementação de ações corretivas, identificação de problemas, monitoramento de desempenho, juntamente com o oferecimento de capacitação aos colaboradores, visando a satisfação do cliente. Dando como exemplo o uso dessas ferramentas, podemos citar: todas as empresas devem possuir um nível de qualidade. Portanto, caso esse índice não estejam sendo atingidos, podemos implementar as ferramentas da qualidade e assim identificar as causas desse problema, fazendo um monitoramento de desempenho e resultados, reduzindo as perdas com revisão de materiais, com retrabalho de fabricação e custos adicionais, para uma melhor eficiência operacional e satisfação do cliente.